Tá, então hoje a gente vai ter a nossa aula 6 e nessa aula 6 a gente vai dar continuidade para o nosso desenvolvimento do projeto arquitetônico. Então, tudo que a gente vai precisar saber, a gente está construindo aos pouquinhos, o que a gente precisa estar desenvolvendo para conseguir desenvolver bem um projeto arquitetônico basicamente do zero. Então, uma residência, seja um prédio, uma casa do zero. E hoje, então, a gente vai ver principalmente a parte de sistemas construtivos. A parte de sistemas construtivos eu não vou entrar tanto assim na. A gente vai falar dos métodos construtivos, steel frame, wood frame e tudo mais, mas não é o foco da aula. Então eu vou falar basicamente quais são as principais características deles, como que eles funcionam um pouquinho, e a gente vai desenvolvendo então a partir disso, mas só para vocês relembrarem, eu acho que vocês já têm essa parte da matéria em outras disciplinas. Acho que não sei se materiais de construção, alguma coisa. Mas então a gente só vai relembrar com vocês para dar continuidade para nossa aula, para como que funciona, então como que a gente pode utilizar sistemas construtivos para estar fazendo de uma maneira mais efetiva, então o desenvolvimento dos nossos projetos, como que a gente vai poder elaborar os nossos projetos. Então, para estar realizando, então quando a gente começa a idealização de um projeto de um projeto arquitetônico, eu vou deixar todo mundo silenciado aqui, mas é só tirarem o pra gente continuar. Beleza. Então, como, para que serve então como que a gente pode utilizar esses métodos construtivos? Então, para a gente escolher o principal método que a gente vai utilizar, a gente vai ter que ter algumas informações, a gente tem que levar em conta algumas características. Então, as principais características que a gente tem que estar avaliando vão ser, por exemplo, a adaptação ao terreno. A gente não pode simplesmente teimar, quero porque eu quero usar tal método construtivo, eu quero fazer uma estrutura super pesada, eu quero fazer concreto pesado que tem uma densidade absurda em cima de um terreno lodoso, por exemplo. Eu não vou conseguir, eu vou precisar fazer uma fundação gigantesca que vai custar mais que o dobro da minha obra em si, e vai ficar uma obra muito esquisita. Então eu tenho que estar sempre adequando o meu método construtivo pro tipo de terreno que eu vou estar utilizando. Claro, vocês sempre podem projetar de uma maneira adequada para que ele funcione em qualquer terreno, mas o ideal é que vocês sempre consigam pensar no melhor desenvolvimento para estar utilizando. Hoje em dia, antigamente ainda, até um pouco tempo atrás, o próprio steel frame, wood frame, que são tipo métodos construtivos leves, eles não eram muito utilizados. Exatamente porque ainda a gente tinha uma falta de conhecimento, a gente não tinha esse tipo de expertise aqui no Brasil. Era muito pouco utilizado, então, desde o desenvolvimento de projeto e principalmente a mão de obra para construir com esses métodos não era suficiente, então a gente acabava não utilizando. Mas hoje em dia, por exemplo, dependendo das condições do terreno, se você está trabalhando com um terreno arenoso ou muito argiloso, você pode estar pensando talvez em utilizar um método construtivo desse, que com certeza você vai estar economizando na fundação para estar realizando esse projeto. Quando a gente vai estar pensando também na escolha do método construtivo, você também tem que estar pensando na adequação às condições climáticas e iluminação. Por que isso? Porque diferentes métodos construtivos, então diferentes formas de construção, eles vão fornecer características diferentes para a gente. Por exemplo, se vocês forem comparar a capacidade de isolamento térmico e acústico que um drywall, por exemplo, pode fornecer, ele é muito maior do que uma parede de alvenaria convencional. Não necessariamente que eu só peguei e coloquei as duas chapas de madeira do drywall, já tenho um tratamento acústico legal. Não, mas o potencial dele é muito grande, porque não sei se vocês já sabem, eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, mas o drywall, eles são duas chapas de madeira e tem um espaço vazio entre eles. Dentro desse espaço vazio, eu posso preencher com materiais isolantes que vão conferir uma característica muito legal para mim e eu vou conseguir isolamento muito melhor do que uma alvenaria convencional, que é basicamente feita de tijolos cerâmicos. Eu também tenho que estar adequando sempre as necessidades do meu solicitante, que é basicamente o meu cliente, então é ele que vai ditar as regras, ele que vai conferir a principal ideia do meu projeto.
cabe, claro, ao projetista, a vocês, no caso, sempre estar sugerindo ideias novas, até porque vocês vão ter o conhecimento técnico necessário para estar influenciando o seu cliente, para estar auxiliando ele no desenvolvimento desse projeto, mas é ele que vai acabar ditando as regras. Então, se ele, por exemplo, ele falar, eu quero uma casa de madeira construída no estilo convencional, por exemplo, essa aqui da imagem. Vocês vão ter que acabar fazendo uma casa de madeira no estilo convencional. Dificilmente hoje em dia alguém vai pedir isso, mas pode ser que aconteça, então vocês vão ter que estar sempre se adequando ao que o cliente vai estar solicitando. Também posso estar... a escolha do método construtivo pode resultar na redução dos custos de construção, exatamente porque eu posso estar adequando para a forma de terreno mais adequada, para as condições climáticas da maneira mais adequada. Por exemplo, se for uma casa num lugar muito frio, onde neva, alguma coisa assim, mais pro sul da América Latina, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, talvez eu construir uma casa de alvenaria não seja tão interessante. Porque numa casa de alvenaria eu vou ter que acabar inserindo diversos equipamentos elétricos para estar esquentando, ou a gás e tudo mais, que vão acabar encarecendo. Então talvez eu só fazer uma parede que já possa ter um isolamento térmico bacana, vai estar ajudando a economizar mais futuramente. E também agilidade, que é o principal, basicamente o carro-chefe dos métodos construtivos rápidos, que é o steel frame e wood frame, que eles não precisam de tempo de secagem e de montagem nem nada. Principalmente de secagem, montagem eles precisam sim. Mas eles não precisam desse tempo de secagem e produção do concreto, e produção da argamassa e tudo mais. Então eles vão acabar sendo métodos construtivos bastante rápidos, que acabam auxiliando bastante no desenvolvimento. Então, o primeiro que a gente vai tratar provavelmente o método construtivo mais conhecido que a gente tem, que é o que vocês mais trabalham, praticamente todo mundo já viu, é o nosso concreto armado. Então, só para falar um pouquinho das características dele. Então, o concreto armado ele vai utilizar um esqueleto com lajes, vigas e pilares. Então, basicamente isso aqui, quando a gente olha um prédio, é o esqueleto dele, é a parte que está resistindo. Tudo que vai além desse esqueleto está basicamente para ter alguma outra função que não seja estrutural, seja de vedação, seja uma função visual, mas não é estrutural. Obviamente, por exemplo, quando isso aqui estiver fechado com paredes, quando tiver uma parede aqui, essa parede também vai estar resistindo aos esforços, mas ela não é considerada no local estrutural. Então, basicamente, o esqueleto, assim como o esqueleto humano, é o que está resistindo estruturalmente aos esforços da minha estrutura. Ele é um dos métodos construtivos mais difundidos, acho que no Brasil é o mais difundido. Talvez tem uma mistura muito grande entre o concreto armado e a alvenaria estrutural, mas a gente sempre considera que o concreto armado ele é mais difundido, principalmente na construção de edificações com mais de um pavimento, que não são edificações térreas. Tem uma facilidade de execução. Essa facilidade de execução ela não está relacionada com o método, com o tipo de construção do método, mas sim com a disponibilidade de mão de obra e de expertise que a gente tem no Brasil. Então, em qualquer lugar que vocês forem trabalhar, vocês vão encontrar alguém que sabe trabalhar com concreto armado. Isso é inevitável, vocês sempre vão acabar encontrando alguém. É um método consideravelmente barato, exatamente porque a gente tem uma oferta, principalmente de mão de obra e disponibilidade de material em qualquer lugar que a gente for trabalhar. Uma desvantagem, acaba não sendo uma desvantagem, porque tudo que a gente for fazer vai precisar disso. Necessita controle tecnológico em obra, então quando eu estiver principalmente confeccionando o meu concreto na obra, eu vou ter que estar realizando o controle tecnológico lá, para averiguar as características do concreto, se ele está atendendo aos requisitos de projeto e tudo mais. Para esse método construtivo, a gente tem um desperdício de material muito grande. Então é estimado que entre 20% e 30% de todo o material que a gente utiliza na obra é desperdiçado. Então, em comparação principalmente com outros tipos de construção, é muito grande, a gente tem um desperdício muito grande no Brasil. E uma outra vantagem que ele tem é que ele permite uma grande flexibilidade de projeto. Então a gente pode fazer qualquer tipo de forma. Se eu quiser fazer uma parte arredondada, se eu quiser fazer uma parte inclinada, não tem problema nenhum. Eu só vou lá, vou adequar minhas formas, vou adequar o projeto estrutural e não tem problema nenhum. Alvenaria estrutural, que é bastante confundida com concreto armado, principalmente para quem não conhece a parte de estrutura. Porque ele utiliza o mesmo método de vedação ou muito semelhante. Então, só que a principal diferença entre o concreto armado e a alvenaria estrutural
é que aqui os nossos blocos utilizados eles vão ter também a função estrutural. Então é efetivamente os blocos que vão estar resistindo aos esforços da estrutura. Eu não vou ter aquele esqueleto de vigas e pilares. A única coisa que vai ter em comum são as lajes, que podem seguir os mesmos processos, ser maciça ou ser laje pré-fabricada também. Então, para esse método construtivo, então, a gente vai utilizar tanto blocos de concreto quanto blocos de argila, desde que eles tenham características estruturais, então não é o mesmo bloco que a gente utiliza para fazer a vedação normal. Esses blocos eles têm que ter principalmente dimensões bastante homogêneas, então eu tenho que ter dois blocos exatamente iguais. Quando a gente compra esses blocos cerâmicos, esses tijolos em material de construção, dificilmente a gente vai encontrar dois blocos iguais, porque a secagem deles não é 100% correta, um ficou um pouquinho mais exposto, outro um pouquinho menos e tudo mais. Então as características físicas deles vão ser um pouquinho diferentes. Aqui não, aqui eu tenho que ter uma padronização muito grande e principalmente a característica de resistência, uma argila um pouco mais densa que vai resistir um pouquinho mais ao peso da minha estrutura. Vocês podem reparar também que esses blocos são um pouquinho diferentes, eles têm um espaço vazio aqui, que permite que eu passe a minha tubulação, então vai acabar facilitando bastante aqui para a passagem de tubulação, seja a parte elétrica quanto a parte hidrossanitária, principalmente a parte hidráulica, a sanitária nem tanto, mas acaba sendo uma vantagem para esse projeto, para esse tipo de método construtivo. Uma desvantagem bem grande dele é que ele vai, quando a gente faz uma residência, por exemplo, de alvenaria estrutural, a gente não pode sair demolindo paredes, porque todos os elementos de paredes, nesse caso, vão ser estruturais, então vou estar resistindo a um esforço. E se eu tirar um elemento que está resistindo ao esforço, eu vou ter algum tipo de fissuração. Falar um pouquinho do wood frame. Então, como que funciona o wood frame? Como que é esse método construtivo? Então, toda a parte estrutural da nossa edificação vai ser realizada em madeira. Obviamente não é uma madeira qualquer, uma madeira, fui ali, cortei uma árvore e fiz a minha viga. Não. É uma madeira toda padronizada, então, por exemplo, nas edificações de wood frame, principalmente nos Estados Unidos, é muito utilizado madeira de pinos, então é uma madeira já inspecionada, já toda a caracterização dela é realizada antes de ser enviada para o cliente. Então é um processo que envolve bastante controle tecnológico, só que esse controle tecnológico, diferente do que eu falei para o concreto armado para vocês, ele é realizado fora da obra. Então os meus elementos eles já vêm todos prontos, e eu só preciso realizar a montagem e adequação ao projeto já na minha obra. Eu não preciso estar realizando um controle tão rigoroso, pelo menos na parte de material, enquanto estiver executando a minha obra. Para eu estar executando esse tipo de método construtivo, então eu vou estar utilizando revestimentos com placas de OSB, que é uma madeira que basicamente são lâminas que são coladas, uma num sentido, a outra lâmina é no outro sentido, uma nesse, uma nesse. Isso vai conferir então uma resistência muito maior, porque a madeira é anisotrópica, então ela tem diferenças de propriedades nas três direções. Então, se vocês pegarem uma viga de madeira, ela vai resistir muito mais se eu apertar ela no sentido longitudinal do que se eu apertar os ladinhos dela, por exemplo. Isso é a anisotropia, ela tem resistências diferentes de acordo com a direção que eu aplico o esforço. Então, as placas de USB, elas acabam conferindo uma resistência um pouquinho maior, se vocês forem considerar que elas estão resistindo então nas duas direções, já que elas têm placa nas duas direções. Eu também vou utilizar placas cimentícias para estar conferindo algumas outras propriedades, então um pouquinho mais de impermeabilização, um pouquinho mais de resistência, principalmente se eu estiver, por exemplo, pregando alguma coisa na minha parede. Então, também é um material que é utilizado em conjunto com o USB. E também eu não posso esquecer que sempre que eu estiver trabalhando com o wood frame e o steel frame também, eu tenho que estar inserindo materiais isolantes, principalmente para impedir a passagem de água do exterior, principalmente para o interior da minha edificação. Então eu não quero que a umidade penetre na minha edificação. Esses materiais até permitem que a água passe do interior para fora, para permitir a respiração da edificação, mas eles não deixam a água entrar para dentro da minha casa. Isso é bem importante, porque toda a minha estrutura é de madeira. E se eu tiver uma umidade muito grande nesse local, a madeira vai ter deformação, então, e vai estar movimentando e gerando esforços diferenciais na minha estrutura. Uma grande vantagem desse método construtivo é que ele vai resultar em uma estrutura muito mais leve, então se vocês forem comparar
uma edificação inteira dessa em madeira, com se a estrutura dela fosse feita toda em concreto armado, ou até mesmo em alvenaria estrutural, ela é muito mais leve, então vai demandar vai mandar um esforço para a fundação muito menor, então consequentemente você consegue fazer subdimensionar muito mais a tua fundação. Reduz muito o desperdício dos materiais, porque todo o material que você vai comprar, você já vai ter uma destinação para ele. E ele é um material que já vem pronto, então você vai basicamente montar ele na tua obra. Então vai acabar gerando uma facilidade, uma agilidade de processo, e também vai estar evitando o desperdício ao mesmo tempo, então acaba sendo bastante interessante. Ele também resulta em uma facilidade na passagem de tubulação, porque todo esse interior dele aqui vai ser vazado, então você pode estar passando com facilidade a tubulação, seja elétrica e hidráulica, por entre esses painéis aqui. Então vai acabar conferindo também uma agilidade, além da montagem da estrutura, também uma agilidade para a execução dos outros projetos auxiliares, os projetos complementares. O quarto método construtivo que a gente vai estar utilizando, ele vai ser bastante parecido. A parte conceitual dele é bastante semelhante ao nosso wood frame. A única diferença desse método é que a gente vai estar considerando então que a estrutura ela vai ser toda realizada em perfis de aço galvanizado. Por que vai ser de aço galvanizado? Por que eu não posso utilizar então o aço CA60 ou CA50 que a gente utiliza na construção civil aqui no Brasil? O aço tem que ser galvanizado porque ele não vai ter nenhuma camada protetora sobre ele. Então, o que vai estar impedindo ele de estar corroendo quando ficar exposto à umidade, por exemplo, é exatamente a galvanização. Então, a galvanização você vai estar colocando uma camada de um material que vai resistir mais à corrosão em cima do meu aço. Então, é isso que vai estar promovendo a durabilidade do meu material. A gente utiliza o aço CA50 e o CA60 na construção do concreto armado aqui no Brasil, de uma maneira bastante eficiente, inclusive, porque a gente vai, além do aço, a gente vai estar utilizando uma camada de recobrimento em cima de concreto em cima desse aço. Então essa camada que vai estar promovendo a proteção tanto da umidade quanto dos agentes agressivos sobre o meu aço. Se eu não tivesse isso, ou se eu tiver uma camada muito fina, por exemplo, de concreto em cima do meu aço, possivelmente eu vou estar gerando um problema em um tempo de 5 a 10 anos ali. Vou estar fazendo com que o aço ele corroa e vai estar gerando então uma deformação, possivelmente uma fissura, alguma coisa assim na minha edificação. Então por isso que aqui o aço tem que ser galvanizado para evitar esse tipo de dano na minha estrutura. Por ser galvanizado, ele também vai requerer alguns cuidados. Eu não posso, por exemplo, ter um impacto muito grande em uma viga desse material que eu vou estar utilizando, por exemplo, porque se eu tiver um impacto, eu posso estar removendo essa camada de galvanização do meu aço e vou deixar então só o meu metal exposto. Se o metal estiver exposto, ele vai corroer rapidinho ali. O metal é um material que tem uma alta capacidade de corrosão, ele tem uma grande afinidade para voltar a ser óxido de ferro, então vai corroer bem rapidinho. Então isso é um cuidado, eu não posso ter impactos muito grandes. Por isso que toda a minha estrutura geralmente ela é realizada com a utilização de parafusos e não, por exemplo, de pregos nessa estrutura. Também é um método construtivo que vai possibilitar uma construção bastante limpa e enxuta, também bastante semelhante ao wood frame, exatamente porque todas as peças já vêm com o controle tecnológico realizado, eu não preciso estar produzindo elas na minha obra, então elas só chegam ali, já tudo certinho, eu vou realizar só a montagem dos meus elementos. Possibilita a execução com uma velocidade bastante elevada, pode ser até um pouquinho mais elevado do que o wood frame, que já é bastante rápido, exatamente porque ele já vem todo pré-furado de fábrica. Então, basicamente, quem já brincou de Lego, você vai fazendo isso. Você vai encaixando uma pecinha na outra, coloca o parafuso, passa para outra. Só acaba sendo um método construtivo muito rápido. Então, depois que você já terminou a estrutura aqui, você vai colocar as camadas que eu comentei com vocês. Então, você vai colocar lá a parte de isolamento, vai colocar a placa do USB, vai colocar a placa cimentícia e vai realizar o acabamento externo, então, e interno também, de uma maneira bastante eficiente. Então acaba sendo um método construtivo bastante rápido e
bem dinâmico. Além disso, a principal diferença que ele vai ter com relação ao wood frame é que ele tem um alto potencial de reciclagem. Então, o wood frame, embora ele seja de madeira e eu possa estar reutilizando, por exemplo, a madeira em um caso de demolição, modificação do meu elemento, eu posso estar utilizando a madeira para fazer outra coisa, dificilmente eu vou conseguir utilizar ela como elemento estrutural. Por que isso? Porque a madeira do wood frame, geralmente ela é pregada. Então, por ser pregada, quando eu estiver removendo uma peça, por exemplo, eu não consigo tirar, dificilmente eu vou conseguir tirar o prego exatamente na posição e tudo bem certinho. Então, geralmente vai fissurar um pouquinho a minha madeira, vai dar uma trincadinha de um lado, do outro. Então, eu não posso estar reutilizando essa madeira. O aço não, eu posso ali desmontar a casa inteira e montar ela em outro lugar, vai estar funcionando da mesma maneira. Então, acaba sendo bastante interessante do ponto de vista de reutilização. E além disso, o aço eu não quero estar reutilizando ele para uma construção, para a mesma construção ou para outra. É um material que é 100% reciclável, então eu posso mandar para uma metalúrgica novamente, e ela vai estar dando um outro fim para esse aço, ela vai estar fazendo a reciclagem completa dele e vai estar produzindo outras peças. Então acaba sendo, do ponto de vista ecológico, acaba sendo bastante interessante a utilização do steel frame para a construção civil. Então, quando eu estou trabalhando com essas estruturas leves, que vão ser o wood frame e o steel frame, quando eu me refiro ao steel frame, eu estou falando na verdade do light steel frame, que é o steel frame leve, digamos assim. Qual que é a diferença? Quando a gente fala do steel frame, sem o light, a gente pode estar confundindo ele, por exemplo, com uma estrutura metálica. Uma estrutura metálica que eu digo que pode ser, por exemplo, eu vou ter o esqueleto metálico, diferente do que está aqui, de uma maneira bastante semelhante ao nosso concreto armado. Então eu vou ter lá um pilar metálico, uma viga metálica, e é isso. Então eu posso estar realizando o fechamento disso com qualquer outro material. No Light Steel Frame, não. Eu vou ter toda a estrutura do mesmo modo que eu fiz com a minha estrutura de madeira, com o wood frame. Então todas as peças aqui já vou ter as montantes dela bem certinho, já a posicionamento das janelas, o posicionamento das portas, então todas as paredes vão estar realizando também a função estrutural. No steel frame normal, não. Eu vou ter os pilares e as vigas que vão estar realizando a função estrutural e não as paredes em si. Então essa é a diferença. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu estou sempre falando da estrutura leve que é o light steel frame. E dentro dessas estruturas leves, então, como eu tinha comentado para vocês, eu vou poder atribuir algumas características para ela. Então, como elas são materiais vazados, eu posso estar atribuindo características principalmente de isolamento térmico e isolamento acústico. Então, como que eu posso realizar isso? Eu posso estar utilizando alguns materiais. Então, esses materiais podem ser, por exemplo, a lã de rocha, a lã de vidro. Eu tenho também a espuma termoacústica. A escolha desses materiais ela acaba sendo bastante importante porque eu não posso estar pensando, por exemplo, só no isolamento térmico e acústico, que já vai ser um grande incremento, por exemplo, para a minha construção. Mas eu tenho que estar pensando também, em condições de incêndio, que esses materiais também têm que estar resistindo. Então, por exemplo, quando pega fogo numa casa, uma hora ou outra vai acabar atingindo a parte estrutural. Então, vai atingir as paredes, até porque elas têm placas de USB, que são madeira, e vão acabar incendiando. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho que ter um material que ele não seja inflamável. Ou se ele for inflamável, ele pegue fogo, mas não propague o fogo e também não emita, por exemplo, gases tóxicos, exatamente para evitar a intoxicação das pessoas no interior da edificação. Então, isso é um cuidado que tem que estar sendo tomado. Então, principalmente para a utilização de espuma termoacústica, que vai promover então o isolamento térmico e o isolamento acústico, é bastante interessante que vocês fiquem atentos a essas características. Essas espumas termoacústicas, elas também são utilizadas em alvenaria convencional, principalmente quando a gente está trabalhando com estúdios. Só que de uma maneira diferente, ela é colocada em cima das paredes já finalizadas. Ela vai ainda promover um isolamento bem bacana, mas ela vai ficar aparente. Então é uma característica diferente da utilização que a gente vai estar determinando para ela. E é, um fato interessante que a gente pode estar considerando para a utilização das nossas estruturas leves
é que elas podem ser moduladas. Como assim moduladas? Eu posso estar trabalhando com peças que eu vou encaixando. Então, os painéis que eu comentei com vocês, é, aqui, por exemplo, um painel, eu vou ter uma repetição de painéis. Então, eu vou basicamente colocando um do lado do outro e vou fazendo uma repetição até que eu tenha toda a minha estrutura completa. Claro que esses painéis vão ter modificações. Então, dentro do painel, vou ter, por exemplo, a colocação de uma janela, de uma porta e tudo mais. Mas eu vou ter a repetição de elementos que vão estar, então, conferindo a característica final para a minha estrutura. Então, a modulação, além dos elementos leves, é uma característica bastante interessante porque ela pode ser atribuída a outros métodos construtivos também. Então, por exemplo, a utilização de pré-fabricados ela acaba sendo bastante beneficiada também com a modulação. Então, como que vai acontecer isso? A modulação ela vai consistir na repetição do uso de elementos. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com pré-fabricados, eu posso estar trabalhando com vigas com as mesmas dimensões. Então, eu tenho vigas com tamanho padronizado, com a largura e a altura padronizadas também. Então, eu produzi um número X dessas vigas. Eu posso estar trabalhando de uma maneira que os meus cômodos, os meus ambientes, eles tenham tamanhos que sejam múltiplos dessa dimensão. Então, como assim? Eu tenho uma viga, por exemplo, que ela tem um comprimento de 2,5 metros. Eu posso estar realizando um projeto arquitetônico onde os meus cômodos vão ter dimensões ou de 2,5 metros ou de 5 metros. Então, o que vai acontecer? Ou eu vou utilizar uma viga, ou vou utilizar duas vigas ou três vigas, e não vou precisar, por exemplo, fazer uma meia viga. Eu vou utilizar só os elementos que eu já tenho prontos, e eu vou estar, então, conferindo, a partir disso, eu vou conseguir conferir uma agilidade muito maior para a minha construção, porque eu vou estar utilizando materiais que eu já tenho prontos ou eu tenho uma facilidade maior para estar construindo, que eu vou conseguir então estar beneficiando o meu processo construtivo. Deixa eu só olhar aqui. Não dá. Tá, tinha alguém que não estava conseguindo ver o slide. Não conseguiu, manda de novo ali que eu já dou uma olhada. Tá. Então, geralmente isso acaba sendo bastante interessante pro pré-moldado, exatamente por isso, porque numa fábrica, por exemplo, eu vou ter uma forma padronizada e eu consigo fazer a construção, a produção de elementos com dimensões padronizadas de uma maneira já bastante eficiente. Então isso vai resultar na aceleração da minha construção, e quando eu vou para a obra eu vou realizar só a montagem de todo o meu aparato ali, e não vou precisar ficar adaptando peças. Então eu não vou precisar, por exemplo, lá na fábrica de pré-fabricado, parar a produção de um elemento, começar a produção de outro. Então acaba sendo bastante interessante exatamente por isso. A modulação, além da parte estrutural, ela pode estar sendo aplicada para outras características da minha edificação. Então, não necessariamente eu vou estar trabalhando só com a modulação dos elementos estruturais. Eu posso estar trabalhando ela também com elementos arquitetônicos e elementos visuais. Como que vai funcionar isso? Então, por exemplo, na repetição de janelas. Quando eu estou adotando o mesmo modelo de janela para toda a minha edificação, então, nesse prédio aqui, na verdade, está bastante exagerado. Acho que a pessoa que fez o projeto arquitetônico se empolgou um pouco. Mas eu estou adotando o mesmo modelo de janela para todos os meus cômodos, para todas as seções da minha casa, para todos os ambientes, eu vou estar gerando uma agilidade no processo. Por que isso? Porque, por exemplo, eu posso ir numa determinada loja, eu vou encontrar um fornecedor que tenha um modelo de janela disponível que eu quero em grande quantidade, vou lá e compro todo o lote dele, por exemplo, ou compro a quantidade necessária para o meu projeto. E durante a execução, isso vai evitar que, por exemplo, o pessoal tem que ficar conferindo qual é o tamanho da janela, adaptando a esquadria para caber na minha janela. Então, a adequação que o pessoal da montagem já fez para uma janela vai ser repetida para outras e vai resultar, então, basicamente numa colocação e repetição do processo que vai gerar uma agilidade muito maior para a confecção de toda a minha estrutura. Então, embora talvez não fique tão atrativo
visualmente, pode acabar ficando um pouco mais feio o projeto, ele vai gerar uma agilidade de processos e acaba também conferindo um aspecto diferenciado que chama atenção para a edificação. Talvez esse seja um dos objetivos também. Aqui, por exemplo, a repetição de janelas gerou uma fachada bastante estranha, mas que pode ter ainda característica artística que eu não entendo muito, mas pode ser interessante do ponto de vista arquitetônico. A característica de modulação também pode ser interessante para móveis, por exemplo. Então, na verdade, isso já é bem utilizado quando a gente está trabalhando com, por exemplo, com conjuntos habitacionais, sejam eles horizontais ou verticais, que já vem mobiliado ou pré-mobiliado, por exemplo. Então, quando eu estou fazendo um condomínio horizontal, basicamente eu estou fazendo diversas casas do Minha Casa Minha Vida. Quando eu estou utilizando o mesmo modelo de tanque, o mesmo modelo de pia, alguma coisa nesse sentido, para todas as casas, eu já estou realizando a modulação. Por que eu acabo fazendo isso? Exatamente porque a pessoa que está instalando, ela não vai precisar ficar pensando, não, mas como que eu vou fazer desse jeito? Não, mas agora como que eu vou fazer, por exemplo, geralmente essas casas elas não acompanham o projeto hidrossanitário. Então quem já trabalhou com isso sabe que vai lá o encanador e faz o projeto na hora. Né? Não, quer dizer, não faz o projeto, ele só faz o encanamento na hora. Então isso evita, por exemplo, dele ter que ficar adaptando o projeto, adaptando o encanamento para cada uma das casas. Então, como eu tenho só uma repetição de casas, um número X de vezes, a pessoa que está fazendo o encanamento, por exemplo, vai repetir só o processo o número X de vezes, não precisa estar pensando em cada questão diferente, em cada modelo diferente, porque é tudo padronizado. A utilização do tanque entra na mesma característica da janela, por exemplo. Eu vou lá, compro um lote, eu compro um número X de elementos que eu vou precisar, e isso acaba já servindo para eu estar padronizando a minha construção, sem precisar ficar adaptando para características diferentes. Então, tudo isso vai resultar numa das grandes prioridades que a gente precisa ter hoje em dia, que é o aumento da produtividade, porque tudo que a gente está pensando hoje em dia, além do ponto de vista arquitetônico, porque a disciplina é o projeto arquitetônico, a gente também tem que estar pensando na velocidade de construção, como que a gente consegue estar aprimorando, como que a gente consegue estar melhorando sempre o nosso método construtivo, para que a gente consiga ainda trazer a adequação arquitetônica para o que o cliente quer, trazer o aspecto de beleza para a nossa edificação, porque é fundamental também, não adianta você construir uma casa 100% funcional que não seja bonita, não seja atrativa para as outras pessoas. Então, tudo isso tem que estar também vinculado com a velocidade de produção, até porque, principalmente para vocês conseguem pegar uma quantidade maior de projeto e estar trabalhando sempre de uma maneira bastante eficiente. A modulação, além de elementos separados, então só peças sanitárias ou móveis em si, ela já pode estar sendo aplicada também diretamente em cômodos inteiros. Então aqui eu trouxe um exemplo bem interessante para vocês. Eu particularmente eu nunca vi sendo construído dessa forma. Eu já ouvi falar e tudo mais, já vi de como que é aplicado, mas a construção de banheiros modulados. Então como que vai acontecer isso? Principalmente em construções de steel frame, que já permitem esse encaixe de uma maneira um pouco mais eficiente. Então, por exemplo, esse banheiro modulado aqui já foi construído em um material de steel frame. Então, eu posso só chegar, eu vou levar esse banheiro para minha obra e vou posicionar e fixar ele da mesma maneira que eu estaria fixando, por exemplo, os outros elementos, uma parede ou um outro painel de steel frame. Então, vocês imaginem, se é o fato de eu colocar um painel de steel frame pronto já agiliza bastante o meu processo, imagina eu colocar, por exemplo, um banheiro inteiro já pronto, já com todas as louças e toda a parte de encanamento já toda instalada, o quanto que isso poderia resultar em agilidade no meu processo. Então vocês estejam pensando, tá, mas se eu estou construindo uma casa ali individual, isso não vai resultar em muita coisa, até porque se eu estou construindo só uma casa, para um cliente específico, não é tão interessante assim eu não preciso necessariamente estar construindo uma casa no tempo mais rápido possível. Mas se vocês pensarem, por exemplo, na construção de um edifício de 15 andares, 10, 15 andares, com 4 apartamentos
por andar. Talvez a utilização de um banheiro desse padrão aqui, quando você já consegue inserir o elemento inteiro pronto, acaba agilizando muito o processo e vai retornar em um custo, em um benefício no orçamento muito maior para você. Então a agilidade acaba beneficiando bastante a utilização da construção. Eu também posso estar trabalhando com outros cômodos. Aqui não se encaixa tanto no conceito de só posicionar o cômodo na minha edificação, mas também pode ser considerado uma construção modulada, que é a utilização de container. Então, dentro de um container, eu já posso estar trabalhando com diversos elementos. Eu posso estar fazendo encaixe, por exemplo. É, um container vai servir para eu estar fazendo a minha cozinha, outro container vai ser o banheiro, outro container vai ser um quarto, outro container outro quarto, e eu posso estar realizando só o encaixe, o posicionamento desses containers, então a fixação entre eles, e eu vou ter a minha obra já pronta. Isso também é uma modulação, porque eu vou estar trabalhando com elementos separados e vou estar só encaixando eles na minha obra. Então também vai ser uma construção seca, que eu vou estar só encaixando, não estou produzindo esse elemento na minha obra, eu estou só é, modulando ele, eu estou colocando ele, encaixando na minha obra. Então também pode ser considerada aí uma técnica modular. Então, dentro dessa modulação que a gente pode estar fazendo, então a gente pode estar fazendo então considerações de projeto. A gente já pode estar projetando a nossa edificação, a nossa residência, pensando nessas características. Então, como que vai funcionar isso, por exemplo? Eu posso já pegar uma unidade, por exemplo, a minha unidade de medida vai ser um painel de light steel frame. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou determinar os painéis de steel frame, eles podem ser construídos em diversas dimensões. Então, eu vou ter aqui o meu painel básico aqui, considerando que está tudo retinho, com os montantes verticais aqui. Eu tenho um painel e esse painel ele vai ter 1,5 m de largura. Essa dimensão aqui do 1,5 m. Eu posso construir uma casa, por exemplo, pensando só na repetição desses painéis. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma parede, eu vou fazer ela com 1,5 m, posso fazer ela com 3, com 4,5 m. Vou estar trabalhando com a repetição desses elementos. Tá, beleza, mas professor, você já falou, você está repetindo. Não, é que agora a gente vai trabalhar então com o conceito de malha de projeto. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou basicamente posicionar uma malha. Essa vai ser uma malha quadriculada, geralmente. Eu posso estar trabalhando com malhas diferentes, mas geralmente ela é quadriculada, já vou mostrar para vocês. E dentro dessa malha quadriculada, eu vou estar então posicionando os meus elementos de forma que que eu consiga, através da repetição deles, estar modulando os meus cômodos, os meus ambientes. Então acaba sendo bastante a utilização das malhas, ela acaba sendo bastante interessante, porque ela permite que eu otimize principalmente o meu tempo, e utilize ele de uma maneira bem mais eficiente do que se eu tiver que ficar pensando em dimensões separadas. Não necessariamente vocês precisam estar trabalhando sempre com essas dimensões, mas o tipo de projeto em malha pode se tornar interessante dependendo do tipo de construção que vocês forem fazer. E é para isso que vocês têm que conhecer principalmente esses métodos construtivos, para quando vocês forem estar projetando uma edificação, uma casa, vocês saibam que ele existe e vocês podem estar optando ou não por estar utilizando esse tipo de recurso. Então, ele acaba sendo bastante interessante também, porque de uma maneira bem mais rápida, talvez não para o projeto final de vocês podem estar adaptando depois, fazendo o ajuste fino, digamos assim, mas vocês já vão ter uma medida bastante eficiente, por exemplo, da área que vocês estão construindo e também do volume. Então, como eu sei que os meus painéis eles têm uma largura X e uma altura Y, e vão ter o formato do formato que eu defini, eu já vou saber então que a repetição, eu utilizei, por exemplo, dois painéis aqui, então eu já vou ter, por exemplo, aqui, o meu lado tem 3, aqui tem 3, eu já vou ter uma área de 9. Então eu já posso estar, com a repetição do uso de painéis, eu já posso estar verificando se vai estar atendendo as condições, as dimensões mínimas, por exemplo, que a gente trabalhou na última aula. Eu já posso estar verificando se vai estar atendendo as dimensões mínimas, e eu vou já saber já as características da área e do volume da minha edificação. Então, para estar desenvolvendo o projeto em uma malha,
a gente vai estar pensando nessas unidades modulares. Então, independente do que eu for estar utilizando, eu posso estar utilizando, por exemplo, o painel do Light Steel Frame que eu comentei com vocês. Eu posso estar utilizando também, por exemplo, elementos pré-moldados. Então, a viga que eu falei para vocês também pode estar sendo utilizada. Tá, vocês podem pensar, tá, mas se eu estiver utilizando uma viga, por exemplo, de 2,5 metros, ela vai ser muito grande para um projeto. Eu vou ter trabalhando só com cômodos, por exemplo, 2,5 metros ou 5 metros. Um banheiro, por exemplo, pode já estar ficando muito grande ali. Mas, por exemplo, uma viga 2,5 metros, ou até mais, na verdade, ela pode acabar sendo bastante interessante se eu estou trabalhando com uma obra industrial, por exemplo. Quando já as peças, os cômodos, se houver divisão de cômodos, já vão ser bem maiores. Então, talvez a repetição de elementos maiores acabe sendo bastante eficiente, porque, por exemplo, é muito melhor se eu estiver fazendo um galpão que eu utilize uma viga, embora ela seja mais robusta, sei lá, de 10 metros, que vai estar utilizando só dois pilares, eu não vou precisar usar pilares intermediários, porque eu posso estar dimensionando ela já da maneira adequada para não utilizar, do que eu utilizar, por exemplo, quatro viguinhas de 2,5 metros aqui, e vou ter que estar inserindo um monte de pilares dentro da minha edificação, então vou acabar gerando uma parede de pilares. Então é bem possível que acabe sendo mais eficiente eu estar utilizando uma viga gigantesca aqui, que eu vou poder estar repetindo, exatamente porque eu já vou ter a forma e toda a modulação, todo o projeto dela pronto. Então eu posso estar utilizando a mesma viga diversas vezes no meu projeto, do que eu for utilizar um monte de viguinhas pequenas que vai gerar então uma parede que possivelmente vai acabar atrapalhando, seja o transporte de caminhão, a entrada de caminhão, transporte de maquinário, transporte dos próprios elementos que talvez a fábrica venha produzir, então pode não se tornar interessante. E além disso, também eu posso estar trabalhando com vigas menores, não necessariamente eu vou estar utilizando 2,5, eu posso estar utilizando o tamanho que eu precisar, de acordo com o que eu for estar realizando o projeto. Então, se eu sei que, por exemplo, que eu vou estar realizando um projeto, eu vou utilizar muitas dessas vigas, dificilmente uma fábrica de pré-moldado, por exemplo, vai se recusar a fazer essas vigas para você, até porque ela vai fazer a montagem das formas dela e o custo dessa montagem vai acabar sendo abatido exatamente porque você vai ter uma repetição muito grande de unidades de projeto. Então, a unidade de projeto é você que vai estar delimitando. Eu já tinha comentado aqui com vocês, ela pode ser também adotada como os painéis. Quando você está realizando o projeto de wood frame ou steel frame, é bastante recomendado já que você utilize o painel como uma unidade de medida. É, Aqui, como eu comentei agora, as gigas de pré-moldado também pode ser utilizada como uma dimensão padronizada, exatamente porque ela vai proporcionar toda essa facilidade de projeto, essa economia de tempo e de cálculo, principalmente, que você vai precisar estar realizando. Acaba sendo bastante interessante também para quem vai estar produzindo essa viga, então, no caso, a indústria de pré-moldado. Então, acaba sendo bastante interessante. Você pode estar utilizando isso, adequando para da maneira mais interessante para você estar realizando em projeto, seja num projeto de grande porte, de pequeno porte, mas ele acaba sendo bem mais eficiente, principalmente quando você tem uma repetição muito grande ou de cômodos com a mesma medida, ou principalmente de unidades habitacionais. Então eu vou fazer 10 casas do mesmo tamanho, do mesmo modelo. Você pode já estar pensando na utilização, por exemplo, de pré-fabricado, ou se você já quiser utilizar o wood frame, o steel frame, acaba sendo bastante interessante já você estar utilizando esses conceitos para realizar o projeto. Então, para a gente utilizar essas malhas do projeto, eu vou fazer aqui um exemplo bem rapidinho com vocês, só para mostrar. Então, para utilizar essas malhas, a gente sempre tem que estar seguindo a lógica construtiva do método que a gente escolheu. Então, como assim? Se eu escolhi o método do wood frame, eu tenho que estar utilizando os painéis. Se eu escolhi o concreto armado, o pré-fabricado, eu tenho que estar utilizando, por exemplo, padronizando as vigas que eu vou estar utilizando. Os pilares, geralmente a gente não é tão interessante para esse método, porque os pilares a gente vai acabar adotando já com as dimensões bastante parecidas. Se tiver alguma diferença, principalmente no pavimento térreo, vai ser já uma diferença mínima e talvez nem compense já pegar então um pilar pré-fabricado, talvez seja mais interessante fazer em obra. Mas isso tudo também tem que ser pensado de acordo com o que vocês vão estar pensando.
Só essa parte eu tô comentando com vocês de pré-fabricado, de pré-moldado, embora não seja, a gente não trabalhe com isso na disciplina, o cálculo em si, mas é interessante, por exemplo, que quando vocês estiverem desenvolvendo um projeto arquitetônico ali, vocês já estejam pensando, né, nessas características. Então, como que vai facilitar, como que vai dificultar a minha construção? Você não pode estar, por exemplo, durante a realização do projeto arquitetônico, estar ignorando como que você vai construir. Tudo isso tem que estar sendo pensado já durante a fase de elaboração desse projeto. Então, tudo isso já tem que estar sendo levado em conta quando vocês forem estar realizando nessa fase inicial, principalmente. Então, para a gente estar utilizando essas malhas, os cômodos dos recintos, eles têm que ter sempre medidas que vão ser múltiplos das nossas unidades de medida. Então, exatamente como eu estava comentando com vocês, não necessariamente que essas unidades de medida elas vão ser as medidas finais de vocês. Vocês podem depois estar adaptando de uma maneira que seja mais eficiente. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma viga de 2,5, eu não preciso estar necessariamente, não, agora eu delimitei isso e meu projeto vai ter que ser totalmente em múltiplos de 2,5. Talvez você consiga utilizar ela, por exemplo, fazer uma repetição. Ah, eu fiz uma sala de 5 metros, uma cozinha de 2,5 por 5 ali, então eu consegui fazer algumas repetições dessa utilização. Isso já vai acabar gerando uma agilidade do processo construtivo para vocês. Então já vai estar possibilitando que vocês tenham uma execução mais rápida, então já vai ser interessante para vocês. Se vocês conseguirem utilizar inteiro, beleza, perfeito, vocês conseguiram a otimização máxima. Mas não necessariamente, vocês podem estar sempre mesclando, por exemplo, você pode utilizar um pedaço de pré-fabricado, você pode estar fazendo a parte do lado já em concreto moldado em loco, vocês podem estar mesclando os métodos construtivos. Isso acaba sendo bastante interessante, na verdade, aqui é uma opinião pessoal minha, eu acho bastante legal quando a gente mistura métodos construtivos, justamente porque a gente consegue estar otimizando, tá escolhendo as melhores características de um e aproveitando também as melhores características do outro, de maneira que a gente tenha então uma performance bastante otimizada e acabe sendo bastante útil para a gente toda a maneira que a gente está construindo. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um elemento de flexão muito grande em uma obra, talvez não seja talvez a maneira mais eficiente não seja eu fazer uma viga, por exemplo, gigantesca. Eu posso estar utilizando já um elemento metálico, uma viga metálica, que eu vou conseguir uma seção muito menor e vai estar conferindo a mesma resistência que aquela viga de concreto armado estaria oferecendo. Então, essa mistura de métodos construtivos pode ser bem interessante, pode ser bem legal você já estar pensando nisso. Então, voltando aqui, como que a gente vai estar utilizando? Então, a minha unidade de medida aqui vai ser o meu quadradinho. Vamos supor que esse quadradinho é um painel do meu steel frame. Então, eu vou trabalhar aqui inserindo múltiplos desse quadradinho, múltiplos dessa minha unidade de medida, até que, por exemplo, eu tenha toda a minha estrutura já formada. Eu vou delimitar todos os meus cômodos, tendo múltiplos desses quadradinhos, independente da medida que eu utilizei, 1 metro, 1,5 metro, que vai acabar sendo bastante inconveniente para eu estar realizando então a construção dessa edificação. É claro que depois aqui, por exemplo, eu vou ter que colocar uma porta, vou ter que colocar janelas em algum lugar. Mas eu já vou ter uma noção bastante eficiente de como que eu vou estar construindo, de como, o porquê que eu vou estar utilizando essa lógica de construção. Então agora já que a gente já viu essa parte de modulação, eu vou entrar na, na parte do Revit e eu vou ensinar vocês como que a gente insere então eixos para poder estar utilizando esse método de malha já no próprio programa. Vocês podem estar inserindo malhas como imagem e tudo mais, mas eu vou ensinar então a maneira que é um pouco mais correta de vocês estarem utilizando se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma malha para trabalhar com unidades e medidas dentro do próprio Revit. E para isso a gente vai estar inserindo então eixos no nosso programa. Então como vai funcionar? Vocês vão abrir o programa. Esses slides aqui, para quem não quiser estar acompanhando já no programa, só pode acompanhar. Depois eu vou fazer no Revit. E daí, quando eu abrir o programa, quem quiser tirar dúvidas e tudo mais das outras aulas, por exemplo, não consegui fazer o telhado, ou não entendi direito como faz o telhado. Eu até conferi o vídeo, eu acho que uma parte do vídeo não apareceu direito, alguma coisa assim.
Mas então, se alguém quiser tirar uma dúvida, alguma coisa assim, mesmo uma coisa que não seja das aulas ainda, pode ficar à vontade. Mas então vamos lá. Primeiro na parte dos slides aqui. Para inserir os eixos, então, o que eu preciso fazer? Então, inicialmente você tem que estar na aba de arquitetura. Então, você tem que estar aqui no começo, na parte inicial do programa, quando a gente abre ele ali. E também você tem que estar numa planta de piso, preferencialmente na planta de piso térreo. Claro, você pode estar realizando também na planta de cobertura. Mas eu sempre recomendo, principalmente quando vocês estão começando o projeto, que você já trabalhe na parte do térreo, para evitar, por exemplo, ficar elemento flutuando depois, quando vocês clicam lá na parte 3D do projeto de vocês, tem uma parede voando, um piso de um lado, uma coisa do outro, então sempre que vocês forem trabalhar com o Revit, já vem aqui na aba da arquitetura, planta de piso térreo. Se você quiser trabalhar depois com outra coisa, você muda, mas como procedimento inicial, recomendo que vocês façam isso para evitar problema mais tarde. Então, beleza. Já estou aqui na parte da arquitetura, já estou na planta de piso térreo. Está selecionado aqui, beleza. Então, venho aqui agora, vou clicar em eixo. Essa aba de eixo ela pode ser tanto selecionada na parte de arquitetura quanto na parte de estrutura. Também vai estar relacionado aqui. Eu não entro nessa parte de estrutura aqui na nossa disciplina, mas nessa aba aqui a gente consegue, por exemplo, inserir elementos como vigas, pilares. Posso estar trabalhando com laje já dentro do próprio Revit. Existe recurso para eu estar fazendo o cálculo dentro do meu programa, por exemplo, é, eu tenho o Dynamo, que é um outro programa auxiliar do Revit. Eu posso estar programando ele para fazer o cálculo estrutural e tudo mais, mas é bem complicado, é um processo bem complexo. Eu, particularmente, nunca utilizei para fazer cálculo estrutural. Eu utilizo outros programas, mas se você quiser, por exemplo, ter a parte visual das tuas vigas, os pilares, então do esqueleto estrutural da tua obra, você pode estar inserindo essa parte já dentro do Revit. Eu não entro muito, mas quem tiver curiosidade pode ir mexendo aqui. Se tiver dúvida, pode perguntar comigo. Embora eu não faça o cálculo, essa parte eu posso estar auxiliando para vocês. Mas então, é só para comentar que o eixo também pode ser colocado na parte estrutural, porque também é utilizada lá. Então, você clicou ali no item eixo, vai abrir essa tela para vocês. Então, nessa tela aqui, você já pode estar selecionando o primeiro itemzinho aqui, que é o item de linha, que é o segmento de linha que a gente vai estar utilizando. E você vai posicionar eles na parte de desenho aqui da tua tela. Então você vai só clicar e vai posicionar na direção, com a dimensão que você quer. Beleza, posicionei aqui o meu primeiro eixo na vertical. Agora o que eu preciso fazer é copiar esses eixos. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar o meu item, vou dar um clique sobre ele, eu vou digitar CO, que é o comando para copiar. Eu também posso vir aqui, quando eu selecionar ele, quando eu cliquei em cima do meu eixo, eu posso vir aqui e clicar nesse botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui, ele significa copiar. Então eu posso tanto estar digitando CO, que é o atalho, ou eu posso estar vindo aqui e clicar nesse botãozinho aqui que eu risquei em cima agora, não devia ter riscado. Mas beleza. Depois que eu fiz isso, sem clicar em nada ainda, eu vou selecionar a opção múltiplo. Eu posso estar selecionando múltiplo, na verdade, em qualquer momento, mas é importante que eu selecione múltiplo para facilitar a cópia do meu elemento. Então, quando eu seleciono múltiplo, isso quer dizer, por exemplo, que eu consigo colar outro, sem precisar ficar fazendo o mesmo processo repetidas vezes. Se não tiver marcado o item múltiplo aqui, eu vou aqui, vou copiar, vou colar um. Ele finaliza o processo para mim. Então, se eu quiser fazer mais uma cópia, eu tenho que fazer todo o procedimento de novo. Ou quando eu estou com o múltiplo selecionado, não. Ele só vai cancelar quando eu apertar ESC, quando eu finalizar toda a minha parte de cópia. Então, beleza. Eu vim aqui e vou copiar, vou selecionar o múltiplo, vou colando, já com a dimensão que eu quero, vai aparecer essa abinha auxiliar, então vocês já podem ir medindo e posicionando. Eu vou colar quantos forem necessários. Se eu não conseguir colocar já na distância que eu quero, já na minha unidade de medida que eu vou estar utilizando, por exemplo, a largura do meu painel, eu posso posicionar, vou clicar em cima dele, vai aparecer essa abinha aqui para mim e eu posso estar editando da mesma maneira que vocês editam, por exemplo, a distância de uma parede. Então vai funcionar de uma maneira bem semelhante. Então beleza, eu vou posicionar quantos eu quiser aqui. E também
Para eu estar realizando minha malha, eu não posso esquecer que eu tenho que posicionar os eixos horizontais, então eu vou estar realizando o mesmo processo. Como eu coloquei aqui o meu eixo na vertical, só vou posicionar ele na horizontal, seguindo o mesmo procedimento, não tem mistério nenhum. Quando vocês forem colocar, vocês vão ver que o Revit já vai colocando, vai sequenciando os números de maneira automática. Então vai colocar, vai aparecer o primeiro aqui com 1, quando eu colocar o segundo já vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até quanto eu precisar. Então para diferenciar, quando eu colocar, por exemplo, o eixo horizontal, eu posso mudar já por exemplo, para letras. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o eixo, vou dar um duplo clique em cima do númerozinho aqui, vou clicar 2 vezes aqui, e vai aparecer, então vai mudar mais ou menos para isso aqui para mim. Então vai aparecer essa caixinha de texto aqui, e o 11 que eu tá ali, eu vou apagar para A. Eu vou colocar a letra A, por exemplo, que é a letra inicial. Então eu vou colocar A, e já quando eu estiver colocando os outros eixos aqui, eu vou estar conseguindo, então, ele já vai estar seguindo automaticamente, vai colocar A, B, C, D, e eu vou ter então todo um quadriculado já de eixos pronto para estar trabalhando. Então acaba sendo bastante interessante essa colocação de eixos, se eu tiver interesse de estar trabalhando já com a modulação dos meus projetos. Então beleza. A partir disso, então, a parte de Revit hoje era bem curtinha, era só para ensinar vocês a colocarem eixos. Mais para frente a gente vai avançar um pouquinho mais no desenvolvimento do projeto. Eu quero mostrar para vocês como que vocês encontram, por exemplo, janelas, portas e tudo mais para estar inserindo e adequando para o projeto de vocês. Vai ser a nossa próxima aula. Mas então, para hoje, eu vou deixar esse trabalhinho com vocês. Como eu já sei agora que vocês não todo mundo tem o Revit para estar trabalhando, esse trabalho ele pode ser realizado da mesma maneira. Quem quiser fazer no CAD pode fazer no CAD, quem quiser fazer à mão pode fazer à mão, desde que esteja tudo indicadinho e que seja legível para quando vocês me enviarem, né? Então, que esse trabalho como que funciona esse trabalho? Então vamos lá, supondo que você vai realizar um projeto utilizando apenas vigas de 2,5 ou de 1,5 m, você pode utilizar as duas no mesmo projeto, não tem problema. Então eu posso estar fazendo uma combinação de uma viga de 1,5 m e 2,5 m. Então, vou utilizar duas, quero um cômodo de 4 metros, posso estar utilizando as duas, não tem problema nenhum. Então você vai elaborar o projeto numa residência com no máximo 80 metros quadrados, e nessa residência você precisa de uma cozinha, 3 quartos, pelo menos um banheiro. Você pode colocar só um banheiro social, ou você pode estar colocando suíte também. Uma sala de estar e uma lavanderia. E eu quero que nesse projeto também vocês já respeitem as dimensões mínimas que a gente viu na outra aula. Então, recorram lá aos slides que vocês têm disponíveis e tudo mais, e façam direitinho de acordo com o que foi passado para vocês. Então, além disso, principalmente para quem for fazer à mão, eu quero que vocês indiquem as dimensões e identifiquem os ambientes. Quem for fazer no Revit, por exemplo, e ainda não souber fazer isso, não tem problema. Se você mandar o arquivo já, desde que esteja tudo feito nas dimensões certinhas, não tem problema, eu consigo medir tranquilamente. Mas quem for fazer no CAD e for fazer à mão, eu peço que vocês indiquem, porque senão não vai ter como eu saber qual dimensão que você vai estar utilizando. Então, esse é o projeto para vocês. É o trabalhinho, vai valer 300 pontos e ele é individual, até porque não tem como vocês se reunirem para estar fazendo ele. Ele é para a próxima aula, então para terça-feira que vem, até meia-noite da terça-feira que vem, vocês podem estar me entregando ele. E qualquer dúvida eu vou estar disponível para vocês. Então, para quem já tá beleza, não precisa estar nessa parte, eu só vou agora realizar todo o processo de produção dos eixos de novo, agora no próprio programa. Então eu vou abrir o Revit aqui para vocês e vou